Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo através das Escrituras e vamos dando sequência ao nosso estudo, à nossa meditação. Hoje nós vamos falar sobre o jovem rico e como a sua decisão definiu o seu destino. E essa passagem é muito importante também para que possamos aplicar nas nossas vidas e entender como não tomar uma decisão igual o jovem rico. A Bíblia ela fala sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, pois ele é proveniente, é fonte, né, de toda fonte da vida. E por muitas vezes temos que entender que nossa ação, nosso ato, ele está muito atrelado o que se encontra no nosso coração, o que nos faz mover diante das circunstâncias. E hoje nós vamos meditar em Marcos 10, versículo 17. Essa história também se encontra lá em Lucas 18. Eu vou meditar em Marcos 10 porque tem alguns detalhes é, bem importantes. Marcos 10, versículo 17. O homem rico. Estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, e perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E tu terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Aqui nós vemos claramente, no versículo 22, o quão afligido ficou o jovem rico. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito. Aqui a gente vem nessa sequência, então nós falamos de três encontros com Jesus. Três histórias distintas, três decisões completamente diferentes e três destinos espirituais absolutamente opostos. Primeiro encontro, a mulher do fluxo de sangue. Aqui ela decidiu tocar Jesus e qual foi o seu destino? Cura. Ela tinha uma situação, vai até Jesus, toca Jesus e recebe cura. Zaqueu tinha uma situação, vai até Jesus, Jesus o convida para ir para sua casa, ele decidiu receber, destino
que ele recebe? Salvação e transformação. Jovem rico vai até Jesus, como diz no versículo 17, ele vai correndo, se prostra diante de Jesus, só que ele decidiu reter essa riqueza. Ele decidiu escolher a riqueza terrena. Pois aqui no versículo 21, Jesus, ele dá a ele uma garantia. Vá, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Vem, toma sua cruz e segue-me. Esse rapaz, ele foi o único que ainda teve garantia, e isso é muito importante a gente entender. Mulher do fluxo de sangue não tinha garantia de nada. Ela podia ter a fé, podia ter a certeza, mas garantia só o jovem rico que teve. E mesmo com essa garantia, ele decidiu não escolher Jesus, não escolher o tesouro do céu, da vida eterna, e ele preferiu o tesouro terreno. E só existe um padrão quando alguém encontra Jesus. Ninguém sai igual depois de encontrar com ele. A decisão humana, ela ativa o destino eterno. E hoje, estudando a trilogia do Jovem Rico, a gente entende que a fé que toca a mulher do fluxo de sangue, o coração que se entrega, Zaqueu se entregou completamente a Cristo, e o coração que resiste. E nessa passagem, a gente vai estudar o conteúdo em 7 cenas, né, em 7 camadas. A primeira camada que a gente consegue enxergar é alguém correu, alguém que correu. E aqui, homens ricos e nobres não corriam naquela época. Assim como o filho pródigo, o pai dele corre ao receber. Aqui, a gente entende que, por mais que não era costume essa corrida, a gente entende que a corrida mostra uma busca sincera, inquieta e intensa. Então, quando o jovem rico ele vem pelo caminho, ele vem correndo e ajoelha. Então, ele sabia diante de quem ele estava. Ele sabia o que ele estava fazendo ao correr até Jesus. E quando ele ajoelha, que é a segunda cena, a gente enxerga que é um sinal de reverência. Ele sabia quem que estava ali diante dele. Então a gente entende aqui que o jovem rico, ele estava pronto. Ele parecia estar pronto. Terceiro ato, a gente consegue enxergar a pergunta certa. Ele faz a pergunta certa. Só que ele não faz a coisa certa com a resposta. Olha que interessante. Ele faz a pergunta certa, ouve a resposta correta, mas ele não aceita a resposta correta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele quer o certo, mas busca da maneira errada. O que devo fazer? E aí Jesus, na quarta cena dessa camada, ele cita os mandamentos morais. O que Jesus está fazendo ali? Está sondando o coração dele. Ele cita os mandamentos da segunda tábua, a ética social. Jesus ele não cita não ter outros deuses, porque esse seria o ponto fraco dele.
Porque ele tem, né, no caso, o dinheiro como seu Deus. Ele recusa o Deus verdadeiro para ficar com o Deus terreno. Autoconfiança religiosa. Tudo isso tenho guardado desde jovem. E cumpridor da lei, religioso exemplar, mas com o coração não convertido. Se você voltar lá no primeiro episódio da nossa série, aqui no Devocional, no nosso canal do YouTube, aqui, né, quem está assistindo gravado, você vai ver que o nosso primeiro episódio é sobre a conversão do coração. Aqui o jovem rico, ele seguia, cumpridor da lei, religioso exemplar, mas o seu coração não estava convertido. O seu coração ainda não estava convertido. Por isso que eu falei no início, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele é proveniente toda a fonte da vida. E o olhar, que é a sexta camada, o olhar que revela o coração. Jesus, olhando para ele, o amou. E aqui a gente enxerga que é o mesmo olhar que transformou Pedro, quando Pedro nega Jesus, transformou a mulher do fluxo de sangue, transformou Zaqueu, mas aqui a gente enxerga que é um olhar resistido. Ele resistiu a esse olhar, ele não quis esse olhar. E a sétima camada, a gente tem a decisão trágica, que ele retirou-se triste. Religião sem renúncia sempre termina em tristeza. Religião sem renúncia sempre termina em tristeza. Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, tome a sua cruz e segue-me. Ele resistiu, ele renunciou e terminou em tristeza. E aqui a gente tem três partes. Quando Jesus fala com ele, falta-te uma coisa. Não é que significa você errou na lei. Significa que o seu coração pertence a outro Deus. E isso é forte demais. Jesus não está falando sobre erros, mas sim de onde está o seu coração. E quando Jesus fala, vem e segue-me, é um convite pessoal, direto e íntimo. É o mesmo convite feito a Pedro. Quando Pedro tem a pesca maravilhosa, a pesca especial, e Pedro estava no seu melhor cenário, na sua melhor situação, e isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. E Jesus o estava chamando para ser discípulo. Triste. A raiz grega de triste indica nuvem escura, rosto fechado, angústia profunda, pesar interno. É tristeza espiritual, não emocional. E aí, quando a gente busca essa linha teológica dessa passagem, dessa cena, a gente enxerga ele busca Jesus, ele é amado, ele é chamado e ele é confrontado. Ele busca Jesus, ele é amado por Jesus, ele é chamado por Jesus, só que ele é confrontado por Jesus. Ele decide e se afasta. A decisão final cancelou toda a experiência inicial. E o contexto dessa passagem? Quem era o jovem rico? Judeu, religioso, exemplar,
moralmente impecável, socialmente respeitado, financeiramente privilegiado e espiritualmente vazio. Assim como Zaqueu, ele era financeiramente privilegiado. Mas olha o contraste aqui. Zaqueu não era um religioso exemplar. Ele era. Zaqueu não era moralmente impecável. Ele era. Zaqueu, socialmente, ele não era respeitado. O jovem rico era. Financeiramente, ambos eram privilegiados. Ambos tinham dinheiro. Era a única coisa que era igual. Porque Zaqueu não era religioso. O jovem rico era. Zaqueu não era moralmente impecável. Zaqueu era errado. Zaqueu era afastado da sociedade. Zaqueu não era respeitado, não era benquisto. Ele era. A única coisa que combinava era o financeiro. Só que o jovem rico, ele era espiritualmente vazio, ao contrário de Zaqueu, que ao encontrar Jesus, ele se torna preenchido espiritualmente. O contato dele com Jesus o preenche espiritualmente. E aqui, o que que o jovem rico ele representa? O membro da igreja que faz tudo certo, religioso exemplar. O religioso que cumpre todas as regras, moralmente impecável, financeiramente privilegiado, o moralista que não se entrega, espiritualmente vazio, o bom moço com o coração dividido. E aí, quando a gente pega essa lógica teológica que confronta Jesus, do confronto de Jesus, a gente sempre vai enxergar na Bíblia que Jesus sempre toca na área que governa o coração. Onde está o seu coração, ali está seu governo. E Jesus, ele fala nos evangelhos, onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. A mulher, o que governava o coração dela? A dor. Então Jesus toca nessa dor, ela procura Jesus pela dor. Zaqueu, dinheiro e culpa. Jovem rico, apego às riquezas. Os fariseus, orgulho. Nicodemos, status religioso. Pedro, coragem. E Paulo, o zelo cego. Jesus nunca toca na superfície, ele toca no trono. E quando a gente vem paralelo espiritual, a mulher tinha uma necessidade, Zaqueu tinha uma curiosidade e o jovem rico tinha um ídolo. E Jesus trata cada um diferente porque o problema de cada um era diferente. E aí, quando a gente enxerga sobre o íntimo tocado, nós percebemos que a mulher toca o íntimo de Jesus. E a virtude sai de Jesus. Zaqueu é o contrário. Jesus toca o íntimo de Zaqueu. E quando isso acontece, a vida entra em Zaqueu. Vem salvação para essa casa. E o jovem rico, ele impede o toque. Quando, no versículo 21, e Jesus olhando para ele, o amou e disse. Jesus, ele toca com um toque de amor. E o mais interessante aqui é que Jesus não iria deixar ele desguarnecido. Porque tudo o que falta na gente, Jesus, ele tem sobra, em sobra. Ele tinha riqueza terrena
mas Jesus garantiu um tesouro no céu. Só que ele impede esse toque, ele impede esse acesso. E o resultado, a tristeza permanece. O que Jesus ofereceu para cada um desses três encontros? Para a mulher, ele ofereceu cura. Ela ouviu sobre Jesus, ela teve a fé em Jesus, ela buscou a cura em Jesus. E a condição foi pela fé. Ela buscou Jesus pela fé. E a resposta, ela aceitou. Ela busca Jesus e ela aceitou tudo que Jesus tinha para ela. Zaqueu, a oferta foi salvação. A condição era Zaqueu se entregar. E Zaqueu aceitou. A gente não sabe o que Jesus falou com Zaqueu na casa dele. Mas quando Jesus, ele acessa Zaqueu, encontra Zaqueu, a gente entende que Zaqueu, ele entrega o que não é dele, todos os erros. E ele aceitou essas condições. O jovem rico, a oferta foi vida eterna e discipulado. Jesus convida o jovem rico para ir com ele, a segui-lo. A condição era renúncia, era ele renunciar à sua riqueza. Só que ele recusou. E a gente tem aqui um paralelo entre riqueza da terra e tesouro no céu. O que o jovem rico escolheu e o que o jovem rico teria. O jovem rico escolheu a riqueza momentânea. Jesus ofereceu tesouro eterno. Um tesouro eterno na eternidade para todo sempre. O jovem rico, ele escolheu o controle. Ele teria o controle, ele teria acesso à riqueza dele que ele conquistou. Só que Jesus ofereceu confiar nele. Vai, vende tudo, dá aos pobres, vem, me segue, renuncia, e eu vou te dar um tesouro no céu. O tesouro que eu te der não acaba. E Jesus ele continua falando nos evangelhos: não foque em gastar energia, em guardar tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar e a traça corrói. Jesus ele deu esse direcionamento para que a gente possa gastar a nossa energia para ter esse tesouro no céu, onde nada pode roubar. Então, Jesus aqui ele deu garantia. Só que o jovem rico, ele escolheu a aparência, ele via o tesouro que ele tinha, ao contrário da submissão, de obedecer Jesus, de renunciar. Sobre os pilares que nós falamos no devocional, ele não se arrependeu, ele não renunciou, ele não dependeu de Cristo, ele não foi obediente e não permaneceu. O jovem rico é o oposto total do que nós pregamos aqui no nosso devocional. O oposto. O jovem rico ele escolheu a moralidade ao invés do discipulado. Ele escolheu a religião ao invés do relacionamento. O jovem rico estava focado em guardar as leis, mas não ter um relacionamento com o próprio Deus encarnado. O jovem rico escolheu a terra ao invés do reino dos céus. E aqui a gente entende que a mulher do fluxo de sangue, o tema central era a fé concreta. A decisão foi tocar em Jesus e o destino foi a sua cura. Zaqueu, a gente tem o encontro transformador como um tema
ele recebe Cristo e tem a salvação. O jovem rico, nós temos a decisão e destino como tema. Ele tem como decisão reter qualquer contato com Cristo e o destino é tristeza. E aí a nossa pergunta central do nosso devocional de hoje: o que você está colocando acima de Jesus? O que você tem levado como um ídolo, como seu Deus? Porque a decisão do jovem rico ela foi simples. Jesus versus riqueza. Ele escolheu riqueza. E aí precisamos ter um diagnóstico espiritual real. O que está no trono do seu coração? O seu tesouro hoje, ele pode ser dinheiro, vida confortável, status, algum pecado secreto, vício, a sua carreira, relacionamento, orgulho, independência, achar que você não precisa de Jesus, reputação, vaidade, autossuficiência, tudo que não é entregue, tudo que não é renunciado, vira ídolo. E todo ídolo determina o seu destino. Isso aqui é forte demais. Tudo que não é entregue, tudo que não é renunciado, se torna um ídolo. E todo ídolo determina o seu destino. E é por isso que Jesus diz, lá em Mateus 11:28, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O negar a si mesmo é colocar Cristo no centro, para que você negue as suas vontades, para que isso não aconteça. E temos o chamado prático, as 7 decisões que mudam destinos. Primeira decisão, decidir tocar Jesus. É ter uma fé viva. 2, decidir expor-se a Jesus. É mostrar vulnerabilidade. É mostrar um dos pilares que nós trabalhamos aqui, a dependência. Entender que nós somos dependentes de Cristo. 3, decidir ouvir Jesus, ouvir o que ele tem para nós. Obediência. 4, decidir soltar o que ele pedir. Aquilo que Jesus pedir para nós, solta, renúncia. 5, decidir segui-lo, discipulado. Imagina seguir o próprio Cristo, ser convidado por ele. Só que aqui o Espírito Santo nos convida toda segunda-feira para que a gente possa ser discipulado pelo próprio Cristo, pela sua palavra. 6, decidir priorizá-lo, identidade. E 7, perseverar, ter uma constância. É o perseverar. Aqui muitos caem, aqui muitos desistem. O jovem rico, ele guardava, né? Jesus fala no versículo 19, os sábios dos mandamentos. E ele responde, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Só que o jovem rico, no momento mais importante, no momento mais do ápice, ele teria que continuar, ele recebe uma informação que só falta-lhe uma coisa. Ele perseverou em todas as coisas sobre os mandamentos. Não cometerás adultério, não assassinarás, não dirá falso testemunho, não defraudarás.
honrar teu pai e tua mãe. Ele responde: Mestre, desde a minha mocidade eu tenho guardado tudo isso. Mas Jesus, ele fala, né? Olha para ele, o amor e diz: olha como é que Jesus é fantástico. Jesus olhou para ele, não teve um olhar de condenação, não teve um olhar de obrigação, mas teve um olhar de amor. Uma coisa te falta: abandonar o seu ídolo. Vem e me serve. Para a oração de hoje, é muito forte, que diz assim: Jesus, hoje eu decido te seguir. Tira do meu coração tudo que tem ocupado o teu lugar. Eu não quero ir embora triste como o jovem rico. Quero te tocar como uma mulher do fluxo de sangue. Quero te receber como Zaqueu. Hoje tomo a decisão que vai determinar o meu destino. Hoje eu escolho o Senhor, Jesus. Hoje eu renuncio tudo aquilo que me impede de seguir o Senhor, de ter um relacionamento verdadeiro e genuíno contigo, Senhor. Espírito Santo, toca no meu coração, limpa meu coração, e que eu possa seguir pelo caminho da verdade, que me possa me comportar da melhor maneira possível. Amém. E a gente tem que entender que a Bíblia, ela é para ser lida e vivida. Lida e vivida. Lida e vivida. A decisão da mulher gerou cura. A decisão de Zaqueu gerou transformação, gerou salvação. Mas a decisão do jovem rico gerou tristeza. No reino de Deus, a sua decisão determina o seu destino. E na semana que vem, nós possamos seguir juntos na palavra, que nós possamos permanecer em Cristo e renunciar tudo que nos impede de seguir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estarei de volta com mais um devocional, uma presença do Senhor. E curta o nosso canal no YouTube, comenta, compartilha, convida ao máximo de pessoas possíveis para seguir, mesmo que não consiga no ao vivo, que siga no gravado do nosso canal, para que a palavra do Senhor seja levada para o máximo de pessoas possíveis. Em nome do Senhor Jesus, uma excelente semana. Fiquem com Deus.